Bom, vou fazer um resuminho aqui de uma questãozinha que fala sobre uma fusão. Tem uma fusão aqui, depois ele quer saber o capital social em percentual de uma das companhias que fez parte da fusão. Então a gente tem duas companhias, a gente tem a CAX e a CAY, elas vão se unir, ó, X mais Y vai se transformar em companhia Z, tá? E daí ele pede pra gente, ó, ele pede o percentual que pertence ao sócio da CAX em relação a essa fusão. Então, como é que a gente vai ter que fazer a continha? A gente vai ter que pegar X, o capital social de X, e colocar sobre o capital social de X mais o capital social de Y. E daí a gente vai encontrar o percentual de X, que vai estar em uma das alternativas aqui. Só tem um porém aqui, ó. A gente tem um ágio, tá? A gente tem um ágio na venda de um terreno. O valor do mercado do terreno está maior do que o valor que estava na contabilidade. Então, ó, o valor contábil está inferior ao valor de mercado. E isso significa o quê? Que vai ter um ágio. Esse ágio, ele entra para fins de cálculo em participação aqui nessa transformação aqui de sociedade, na verdade uma fusão, não é uma transformação, é outro nome, não é simplesmente uma mera transformação, né? É uma fusão. As duas sociedades vão se unir. Esse ágio vai entrar para fins de capital social. Esse ágio entra sim, daqui a pouco eu vou dar uma lida lá no normativo certinho, mas vamos fazer a primeira continha. Bom, então a gente vai ter que encontrar o capital social das duas, né? Então, o que aconteceu? Tem esse terreno aqui que passou a valer 80 mil, tá? Antes ele era quanto? Ó, ele era lá da CAY, ele valia 60. De 60 ele foi para 80, quer dizer, tem uma diferença positiva de 20. Diferença positiva de 20 que vai entrar no capital social da CAY. Então, deixa eu botar aqui, ó, CAY, a gente tem, ó, 160 mais 20, a gente vai ter 180. E a CAX? Bom, a CAX, como não teve nenhuma variação, a gente só pega o capital social dela e coloca 140 aqui. Soma as duas, a gente vai encontrar aqui 320. 320, isso aqui, ó, é a CAZ, tá? Relativa ao capital social da CAZ. E aí, a gente vai ter que descobrir agora quanto que representa, ó, qual que ele pediu pra gente. Ele pediu a CAX, né? Então, quanto que a CAX representa da CAZ? Então, é só a gente colocar uma sobre a outra, né? A gente coloca aqui, ó, 140 sobre 320, 320. Então, você pode fazer uma simplificação de 7 de 16. 7 de 16. Bom, olhando assim de maneira macro, a gente já consegue perceber uma coisa, que isso aqui vai ser menos de 50%. Por quê? Porque a metade de 16 é 8. Então, isso vai estar abaixo de 50%. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. A gente já corta, ó, essas três aqui estão fora já. A gente vai ficar com essas duas aqui. Então, a gente tem 7 dividido por 16. Coloca 0. Obviamente, vai ter que ser 4 aqui, né? Então, a gente vai ter 40 com mais 24, a gente vai ter 64, sobra 6. Bom, agora ou vai ser 3 ou vai ser 6. Se a gente multiplicar por 6 já dá 60, já vai dar mais de 60. Então, vai ter que ser 3. Então, 0,43, resposta aqui, gabarito, na letra A. Agora, só vamos dar uma lidinha ali no normativo que o professor trouxe pra gente. Bom, aqui é de acordo com a instrução da CVM, aqui 319, o montante de ágio, ó, ou então deságio, olha só que interessante, se tivesse deságio, a gente também ia ter que considerar. Conforme o caso, resultante da aquisição de controle da companhia aberta que vier a incorporar a sua controladora, será contabilizado a incorporadora da seguinte forma. Nas contas representativas de bens que lhe deram origem, quando o fundamento econômico tiver sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. Então, ele fala para colocar os bens ó, nas contas que lhe deram origem, que no caso ali a gente viu que a gente teve que colocar exatamente na companhia que tinha aquele terreno, né? Então, teve uma variação positiva, de 20 lá em terreno, você teve que jogar lá para aquela conta terreno, quando você tiver esse ágio aqui. Em conta específica de ativo imobilizado, ágio, quando o fundamento econômico tiver sido a aquisição do direito de exploração, concessão, permissão, delegadas pelo poder público. Então, aí esse ágio vai ser na conta específica do imobilizado, se for nesse caso aqui, ó, de aquisição de direito de exploração, concessão, permissão. Conta específica de ativo diferido, ágio, ou então em conta específica de resultado do exercício futuro, deságio. Então, ó, se for um ágio, conta específica de ativo diferido, deságio em conta específica de resultado do exercício futuro, quando o fundamento econômico tiver sido a expectativa de resultado futuro. E o ágio referido no caput desse artigo terá, em contrapartida, reserva especial de ágio na incorporação. Então, quando ele fala desse ágio aqui do caput, ele fala que vai para a reserva de ágio na incorporação constante do PL.